Hoje é dia de Palmeiras, voltando a campo pelo Campeonato Brasileiro, logo após o título do Paulistão, e o Palmeiras vai enfrentar o Vasco fora de casa. Ó, mais um boletim para jogo, mais um Match Day aqui do Covil. Se você curte conteúdos como esse, já vai deixando o like, já vai deixando o hype, lembrando que esse é mais um oferecimento dos membros aqui do canal. Ó, os nomes dos membros passarão aqui durante todos os vídeos, durante todas as lives, então assine o nosso plano de membros, R$ 4,99, você ajuda o projeto, participa dos nossos grupos de WhatsApp, além de ter o seu nome aqui em todos os vídeos, em todas as lives. Mas já deixa o like, o hype e o seu palpite pro jogo, porque nós vamos falar de Palmeiras e Vasco, na verdade Vasco e Palmeiras, jogo que acontece... Aí eu preciso corrigir, olha, aqui quem sabe faz ao vivo, né? Não é no domingo, né? É na quinta, esqueci de atualizar essa parte, mas tudo bem. Jogo na quinta às 19h30, horário legal, tá? Jogo em São Januário. Tinham falado na live pra mim que ia ser no Newton Santos, porque o São Januário não tava pronto, mas o jogo vai ser em São Januário, tá? Então é isso aí, ó. Transmissão da Record, Cazé TV e Premiere. A arbitragem de Sábio Pereira Sampaio. E o histórico é de 55 vitórias pro Palmeiras, 30 empates, 22 vitórias pro Vasco da Gama. A gente já vai falar das escalações, tá bom? Mas vamos lembrar aqui também, sempre muito importante, o retrospecto recente, os últimos 5 jogos de cada um. E ó, Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, momento excelente do Palmeiras, acabou de levantar o título do Campeonato Paulista, enquanto o Vasco vem de 3 derrotas e 2 empates. Lembrando que um desses empates aqui é meio que uma vitória, porque ele venceu nos pênaltis o Volta Redonda no Campeonato Carioca, mas na estatística conta como um empate, certo? E para esse vídeo aqui eu contei com a presença aqui dos amigos do Atenção Vascaínos, baita página que cobre o Vasco da Gama, e mandaram um boletinzinho pré-jogo aqui para abrilhantar o nosso boletim pré-jogo também. Bora! Fala, meu amigo Rick Covil e a todos ligados aqui no seu canal, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, que faz a cobertura diária do Clube de Regatas Vasco da Gama, que vai para essa partida contra o Palmeiras amanhã, jogando em São Januário, 7h30 da noite, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, buscando vencer o seu primeiro jogo na competição. O Vasco tem 3 derrotas e apenas um empate e vai ter uma novidade no banco de reservas. O técnico Renato Gaúcho fará sua estreia no comando técnico do Vasco. Essa vai ser a 3ª passagem de Renato Gaúcho no comando técnico da equipe. Ele teve uma passagem de 2005 a 2007 e depois uma curta em 2008. E agora, depois de quase 20 anos, volta a treinar o Vasco. É um treinador que todo mundo já conhece pelos trabalhos que fez à frente do Fluminense e Grêmio, mas é um cara que chega no Vasco num momento muito complicado, num momento de baixa estima, principalmente por parte do torcedor e dos jogadores, mas ele é um cara motivacional, é um cara que já garantiu nos treinamentos que os torcedores do Vasco vão ter um time com um nível maior, não só de competitividade, mas também anímico, e isso já demonstra muito nas arquibancadas, porque o torcedor do Vasco estava meio desanimado e já comprou quase todos os ingressos para essa partida, ou seja, vamos ter São Januário lotado para essa partida de amanhã, e o time do Vasco, que o Renato Gaúcho vem trabalhando durante esses dias, deve ter algumas mudanças no time titular. Ele até deve escalar um time com 3 volantes para dar uma sobrecarga melhor no sistema defensivo. E o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, uma dúvida na lateral direita, Paulo Henrique ou Puma, mas o Paulo Henrique um pouco mais à frente, Saldívia ao lado do Robert Renan, com o Piton na lateral esquerda. O meio-campo, como eu disse, 3 volantes, Hugo Moura, Thiago Mendes e também uma outra dúvida, se vai jogar o Barros ou o Tietê. E lá na frente, o Nuno Moreira fazendo como se fosse uma espécie de camisa 10, com os 2 atacantes, o Andrés Gomes e o David. Esse o provável time do Vasco para essa partida de amanhã, 7h30 da noite em São Januário contra o Palmeiras. Um duelo de extremos, né? Palmeiras é o líder, o Vasco o último colocado, mas tomara que tenhamos um bom jogo amanhã em São Januário, é o que o torcedor e quem é amante do futebol gosta e espera bastante. Tamo junto, Rick, grande abraço e segue seu programa. E com essa escalação passada pelos amigos, ó, o Vasco deve ir a campo então com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, Nuno Moreira podendo fazer essa função de 10 ou a de ponta. Eu acredito que ele vai fazer uma função um pouco mais de meia que vira ponta, tá? Num 4-3-3.
Andrés Gomes e David, né? Então a gente fica muito na dúvida para entender se o Nuno Moreira vai ser a ponta do losango com David e Andrés Gomes à frente, ou se o Andrés Gomes vai ser deslocado para a ponta mesmo. O David vai fazer a função do centroavante que ele já fez em outros momentos, até no São Paulo ele fazia muito isso, e o Nuno Moreira ser uma espécie de ponta. 4-3-3 ou 4-4-2, essa é a expectativa, com dois laterais que vão passar muito, Paulo Henrique e Lucas Piton, e como foi falado, o Puma pode jogar no lugar do Paulo Henrique e o Cauã Barros pode jogar no lugar do Tietê. Então fica aí essa expectativa, enquanto o Palmeiras a gente não faz a menor ideia do que pode ser. A minha previsão, somando as prévias que eu já vi de alguma galera ou outra, com as informações que eu também colhi, é que o Palmeiras pode ir a campo com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, Marlon e Evangelista, e aí eu vou explicar o porquê dessa escalação, Arias de um lado, Alan do outro, Flaco e Ramon Sousa. Lembrando que alguns jogadores podem jogar, por exemplo, o Jefté pode jogar no lugar do Piquerez, existe essa possibilidade. Eu creio que o Abel não vai trocar os dois laterais, então ele manteria o Piquerez e deixaria o Jefté de fora, mas pode ser, né? Outro pode jogar o Andrés Pereira, e aí eu acho que ou o Marlon ou o Andrés joga, e o Evangelista pra mim é quase garantido, tá? Como um cara que vai entrar no lugar de um dos dois, o que tiver menos desgastado. E na final do Paulistão, somando os dois jogos, eu senti o Marlon mais inteiro que o Andrés, por isso eu acho que o Andrés vai descansar. Vocês podem falar, pô, mas o Emiliano vai jogar no lugar do Marlon. E aí pronto, descansa os dois. Pode ser, só que tem um ponto, né? Murilo se lesionou, tá fora pelo menos um mês aí do Palmeiras, então o Palmeiras tem Gomes e Fux apenas, sem zagueiro no banco. O Benedetti e o Koné, eles estão no Palmeiras, estão com o elenco do Palmeiras sub-20 disputando a Libertadores. O Palmeiras não tem zagueiro reserva, então eu creio que o Emiliano vai ocupar essa vaga de zagueiro reserva no banco. Então, para não desgastar ele, correr o risco de perder ele, eu acho que o Abel não vai colocar ele para jogo como volante não, vai manter ele no banco como esse reserva da zaga, e aí jogaria ou o Marlon ou o Andrés, um dos dois, provavelmente o Marlon, pelo menos pela minha leitura. Felipe Anderson é outro que pode ganhar espaço nesse time, o Kelvin pode jogar também, e tem a questão do Luigi, talvez o Abel queira poupar o Flaco e botar o Luigi. Muita gente fala que se tirar o Flaco vai botar o Felipe Anderson, mas eu não entendo o Felipe Anderson fazendo essa dupla de ataque, né? E eu não acho que o Abel vai mudar a formação para um jogo. E também o Arias poderia fazer essa função, mas não sei se seria o melhor. Bom, eu acho que o Abel não mudaria a formação, então para manter a formação do jeito que vem funcionando, creio que ou vai jogar o Luigi e o Sousa, ou vai jogar o Flaco e o Sousa, porque o Vitor Roque tá fora da partida e o Maurício também tá fora da partida. Os dois que tiveram lesões, o Vitor Roque na semifinal, né, se lesionou e jogou meio que no sacrifício na final, e o Maurício se lesionou no jogo da volta. Bom, essas são as prováveis escalações, e aí só pra gente finalizar, deixa o seu palpite, sua opinião aqui, e depois do recadinho eu trago aqui a nossa projeção. Ei, pera só um segundinho. Eu gosto de fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano, entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E aqui está a nossa projeção, né? Rodada 4, né, que a gente terminou com uma meta de estar com 7 pontos, mas estamos com 10. Isso porque tudo veio se cumprindo da nossa projeção. Pra quem não acompanha o trabalho, que a gente faz uma projeção de pontos, tá? Projetando para o Palmeiras fazer 80 pontos, que aí seria suficiente para ser campeão em muitos dos anos, mas teve essa vitória contra o Inter que não estava no nosso cálculo, né? Que a gente tinha calculado derrota e acabou que veio uma vitória. Então, contra o Vasco amanhã é um jogo muito difícil, a gente projetou vitória, mas a gente não imaginava que ia estar com tantos desfalques. Então vai ser um jogo muito difícil. Se acontecer do Palmeiras perder, aí ainda assim a gente vai sair da rodada 4 para a rodada 5 com a meta de estar com 10 pontos e a gente vai estar com 10 pontos. Então a gente vai estar dentro da programação. Então o Palmeiras, entre aspas, pode perder
porque fez gordura contra o Inter. Mas vamos torcer pela vitória, né? Mas e você? Qual a sua opinião para esse jogo? Deixa sua opinião, deixa sua escalação ideal, seu palpite. Lembrando que tem live pré-jogo 1h30 antes, e assim que o juiz apitar, estaremos ao vivo para um pós-jogo com muita análise do que foi a partida. Não conhecia meu canal? Se inscreve aí, pô. Tem Palmeiras todos os dias aqui. E se você já conhece aí, sabe que vai deixar o like, vai deixar o hype, vai me ajudar demais. Fechou? Tamo junto, bom jogo pra nós, avante palestra.